No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, na tranquilidade de sua casa, o respeitado e amado médico, professor e cidadão Domingos Ferreira, após uma vida cheia de serviço à sociedade e lembranças incontáveis. Nasceu em 1956, na Vila Tranquila de Santa Esperança, interior de Minas Gerais, filho de um médico simples e uma dona de casa amorosa. Crescendo entre o padeiro que produzia pão quente ao nascer à luz do dia e a fragrância das flores no jardim da família, Domingos aprendeu a valorizar a simplicidade e a qualidade de vida. Estudou medicina na capital mineira, onde se destacou por sua atitude carinhosa e profissionalismo, sempre buscando melhorar o cuidado com seus pacientes. Ao concluir o curso, decidiu voltar para a região de seu nascimento, onde atuou como médico de posto de saúde por mais de 3 décadas. Domingos não se contentou apenas com a profissão médica e dedicou-se à educação de seus colegas, tornando-se professor de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Por sua dedicação, recebeu o título de professor emérito em 2015, sendo lembrado sempre como mestre amado por seus alunos. Além disso, Domingos foi um apaixonado pela natureza e dedicou-se ao estudo da fauna local. Em sua casa, erguia uma pequena reserva, onde recebia estudantes para ensinar sobre a importância de preservação do meio ambiente. Por esse trabalho, recebeu em 2018 o Prêmio Medalha de Ouro por contribuição à ciência concedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, institutos e empresas públicas. Em sua vida pessoal, Domingos foi um marido fiel e amoroso, sendo casado por mais de 4 décadas com a amada Ana Maria. Juntos, tiveram 3 filhos que adoravam e cuidavam, sendo sempre modelo para os outros. No seu tempo livre, Domingos cultivava uvas na sua horta e fabricava vinho artesanal. Era comum ver ele no porão de sua casa, entre caixas cheias de suas produções, apertando uma vitrola antiga e ouvindo os clássicos da MPB. A vida de Domingos Ferreira foi um modelo de dedicação, amor e serviço às pessoas e ao meio ambiente. Ele será lembrado como médico do povo, sempre presente para ouvir as preocupações dos seus pacientes e incentivar os jovens em sua carreira. No então chamado programa da Rádio Nacional, falaram dele como um grande cidadão e médico, que deixou um legado inesquecível. Hoje despede-se de Maria do Carmo Souza, cuja vida foi um testemunho de dedicação e amor à vida em todos os seus aspectos. A mulher que nasceu em São Paulo, bairro de Vila Mário, no ano de 1950, veio a falecer ontem após uma vida plena de 71 anos, marcada por incontáveis conquistas e desafios superados. Maria do Carmo, como era carinhosamente chamada, cresceu em meio às ruas vibrantes da cidade de São Paulo, onde aprendeu a valorizar o trabalho duro, a amizade e o compromisso com a comunidade. Com uma mente criativa e um coração generoso, Maria descobriu seu verdadeiro chamado na vida quando ingressou na área educacional, onde se consagraria por mais de 5 décadas. Como professora de literatura, ela transformou as vidas de inúmeros alunos que, até hoje, a lembram com afeto e gratidão. Ela não só ensinava literatura, mas também ensinava o valor da respeita, do amor e do compromisso com a comunidade. Foi ela quem incentivou muitos jovens a perseguirem seus sonhos, sem medo de lutar por sua realização. Maria foi mãe, avó, irmã e amiga. Sua casa sempre estava cheia de vida e amor, com o cheiro das ervas secas que ela mesma cultivava no quintal e o delicioso goiabada feita por ela mesma. Seus netos lembram-se de suas histórias e afeições, que a tornaram uma figura maternal e amorosa para todos que a conheceram. Em sua vida, Maria enfrentou adversidades, como o falecimento do seu marido, vítima de um trágico acidente de carro. Mas ela nunca desistiu e continuou brilhantemente cuidando de seus filhos, ensinando a importância de superar dificuldades e lutar por um futuro melhor.
Maria também era conhecida por sua paixão pela bordadeira, transformando roupas e tecidos com sua habilidade artística inata. Sua coleção de imagens de santos foi uma referência na região, onde os fiéis em _start assista acudiam buscando inspiração espiritual e soluções para problemas pessoais. Além disso, ela sempre sabia como consolar e orientar com palavras sagaces e sabedoria, tornando-se uma referência para muitos que procuraram o seu apoio e amizade. Desde o primeiro dia que Maria deixou o ensino público, ela continuou brilhantemente dedicada às artes e à cultura local. Foi ela quem inspirou a criação do Museu da Cidade de São Paulo, onde atualmente é homenageada com uma sala especial dedicada à sua memória. Maria do Carmo Souza foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por suas inúmeras contribuições à educação e cultura brasileira. Além disso, ela recebeu diversos prêmios e reconhecimentos ao longo de sua vida, sendo que a mais recente foi a Medalha da Inconfidência, em 2018, por seu compromisso com a defesa dos direitos da mulher. Maria do Carmo Souza será lembrada como uma mulher forte e resoluta, que dedicou sua vida ao bem-estar de outros. Ela era o sol nasceu e o sol por vir para tantos que a amaram. E como ela mesma dizia, a vida é um caminho cheio de desafios, mas é preciso andar adiante com coragem e amor. Ao seu legado inesquecível, Maria do Carmo Souza repousa agora em paz. Naquele rio tão verde e vivo, onde as notas musicais se fundem à ondulação das águas do Guanabara, Benito de Paula despertou para a vida, impregnado da alma da terra. A música nasceu em seu peito desde o início, uma espécie de batucada que vibrava no coração dele, misturando-se com o sangue da terra brasileira. Crescendo em meio às risadas do bairro carioca, a vida era um ritmo, um samba encantador que desabrochava nas ruas e nos calçadões, enquanto os olhos de Benito brilhavam de sonho ao contemplar o maravilhoso cenário da cidade. Aos poucos, a música ganhou corpo nesta alma precursora, transformando-se em uma força que impeliu seus passos e guiou suas mãos sobre os teclados. Com o tempo, seu talento floriu e floresceu, enriquecendo cada nota com uma dose de paixão inconfundível. Em seu piano, o mundo se desdobrava em uma harmonia cintilante que revelava a essência da sua alma. A música era o seu refúgio e o veio de dentro dele, surgiu do coração, da alma, como se suas mãos fossem meramente os instrumentos para transmitir o que sentia. A saga de Benito de Paula é a história de um artista que uniu as mãos e corações de todos em sua jornada musical. Seus olhos brilhavam de sonho, enquanto suas mãos caminhavam sobre o piano e transformavam as notas em uma melodia encantadora. Sua voz se misturava às notas, criando um harmônico dueto que levava a alma do ouvinte para o céu. A saga de Benito de Paula é um testemunho da força da música e de como ela pode mover corações e unir culturas. Suas canções são clássicos da cultura brasileira, que levam a gente de volta ao tempo do samba romântico, quando o mundo era mais simples e tudo parecia possível. E em sua música, é possível sentir a essência da terra brasileira, a alegria e a paixão que brilham nas notas, transformando-se em um hino à vida e ao amor. E é precisamente isso que torna Benito de Paula um ícone da música popular brasileira, um artista que marcou uma época e deixou seu legado para a geração futura. Ao longo do tempo, suas canções continuam se espalhando pela terra como sementes do amor e da vida. E mesmo que ele esteja ausente física, sua música vive em nós, em cada um de nós, e é uma testemunha eterna do talento e da paixão de Benito de Paula. Nascido sob a luz daquele sol que só o Brasil conhece, Benito de Paula emergiu das serras de Nova Friburgo como um pássaro cego cantando para a lua. A vida em sua casa era uma melodia, onde as notas eram cozinhadas com amor e servidas ao longo do dia, enquanto os ritmos da terra batiam em corações e ruidosamente impregnavam o ar. Aquele piano velho, maculado por marcos do tempo e testemunha de inúmeras noites de amor e dor, foi o terreno fértil onde as sementes da habilidade de Benito germinaram. Seu dedo grosso, marcado por cicatrizes das horas de prática, pressionava as teclas com tanta paixão quanto a força de um vento que arrasa as montanhas. Era uma interpretação física do seu coração, que palpitava com o mesmo ritmo do samba e batuque que o rodeavam. A música, como a água da vida, fluiu por seus veios desde o primeiro suspiro. Ainda uma criatura pequenina, ele encantava as tias e vizinhas com suas improvisações no piano,
enquanto o sol pendurado do céu derramava seus últimos raios de ouro nas colinas da sua terra natal. A paixão natural pela arte surgiu como um grito, e a música se transformou em sua voz mais pura. Como um pintor que traz à tela as cores do seu interior, Benito converteu sentimentos em sons, como se a mão de Deus tivesse traçado linhas invisíveis entre o coração e os instrumentos musicais. E cada nota tocada era uma carta escrita para o mundo, um olhar direto na alma das pessoas que ouviam, despertando em si mesma a memória da vida e as esperanças esquecidas. Naquele pequeno canto de Nova Friburgo, o futuro do brasileiro se vestia de música, e Benito de Paula, como um solitário vidente, conseguiu captar a essência de sua terra e suas raízes. E como o Rio de Janeiro cantava no seu coração, ele compunha canções que se transformaram em hinos da vida brasileira, e suas notas voaram para o infinito. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar branco e infinito se funde com a terra fértil, Benito de Paula nasceu, uma espécie de poeta mudo que cantava melodias ainda não compostas, em um mundo ainda desconhecido. A vida era dura, mas sua alma rebelde resiste. Enquanto os ventos da Zona Sul sopraram canções de amor e saudade, ele esboçou seus primeiros acordes, na sombra das morros e encanto aos pés do Cristo Redentor. Em suas jovens vidas, as horas eram medidas pela luz que entrava pelo pequeno janela da sua casa e pelas ondas que batiam contra a areia da praia de Botafogo. Eles viviam no ritmo das canções, cantando em corners de bares e casas noturnas, onde o álcool era mais barato do que o amor. Nessa época, Benito teve que aprender a lutar pela vida, para sobreviver às dificuldades, à fome e à solitude. A cada dia, ele percorria as ruas da cidade com sua guitarra em mãos, uma espécie de amarrilhada viva, como se ela fosse a única coisa que lhe pertencia no mundo. E a partir deste feitiço encantador, ele construiu seu sonho, transformando-o em realidade com cada corda tocada, cada palavra cantada. A música tornou-se sua voz e o público, seu coral. Era como se a vida inteira tivesse sido uma audição, onde todos eram júris e ele, estrelato do céu. Aos poucos, a juventude de Benito de Paula foi se transformando em um mosaico de memórias, como as pedras coloridas que compõem o viaduto Santa Teresa. Cada instante, uma peça do seu legado, que ele construía com paixão e dedicação. Nas sombras das noites cariocas, onde o Maracanãzinho tocava em sintonia com a música do vento, Benito de Paula compunha suas primeiras canções autorais, enquanto os amigos e colegas de profissão aplaudiam. Eles reconheciam a autenticidade em seu trabalho, como se as notas da sua guitarra falassem a verdade que eles não conseguiram expressar. E assim foi que Benito de Paula cresceu, transformando-se numa lenda viva, um símbolo da resistência e do sonho brasileiro. E a música, sempre a música, era o coração de sua alma, que vibrava em ritmo de samba e brega, cantando histórias de amor e saudade, de paixão e solidão, de esperanças e sonhos. E foi assim que ele se transformou num artista respeitado pela sua honestidade e pelo seu talento, que emocionava o público com a força de suas composições e com a pureza de sua voz. E nenhuma nota, nenhum acorde, não foi composto com carinho, sem pena nem tinta. E assim, Benito de Paula se consagrou como um dos maiores músicos do Brasil, uma espécie de gênio que viveu em meio ao caos e à beleza da vida brasileira, cantando suas histórias para o mundo inteiro. E é por isso que seus discos continuam vendendo, mesmo anos depois, porque a sua música é mais do que canções, ela é um testemunho vivo da alma brasileira. O sol nascia a cada manhã com a promessa de outro dia de glória para Benito de Paula. A voz profunda e suave dele, como o som de marfim tocado por um anjo, era marca registrada do herói da música brasileira. Eles chamavam-no de o Rei, e ele reinou com tanta elegância quanto sabedoria em cada estreia, em cada apresentação, em cada nota cantada. A vida em si parecia uma obra-prima. As ruas de todo o país se transformavam em um grande palco quando o carro de Benito passava, com fãs de todas as idades e lugares aplaudindo como numa verdadeira sagração. A magia do seu talento era tão contagiante que mesmo quem não conhecia suas músicas sabia os versos por cor e por dente. Retalhos de Cetim, com sua melodia inconfundível, foi o hino de gerações. Era como se ele tivesse capturado a alma da nossa terra em suas letras. Fogo no sol, saudade na chuva e amor nas noites de estrela. E Charlie Brown, essa canção que nos faziam recordar nossa infância, como se a vida fosse realmente um quadrinho e ele tivesse dado voz aos personagens.
Sua presença em programas de televisão, rádios e palcos foi tão intensa que parecia que todo o Brasil estava sempre presente no mesmo lugar ao mesmo tempo. E o amor dos fãs era recíproco, ele os abraçava com a mesma dedicação e paixão que eles o amavam. Receber prêmios e homenagens não foi algo raro em sua vida, mas isso nunca o fez esquecer de onde vinha. Ele sempre se manteve fiel à sua terra natal, ao seu povo, à sua música. E foi nisso que ele encontrou a verdadeira vitória, a eternidade do seu legado. Hoje, os discos de Benito de Paula continuam vendendo milhares de cópias por ano. Eles dizem que a música morre com quem a ouve, mas o que pode ser dito sobre alguém que a vive? Benito de Paula foi mais do que um músico, foi uma lenda vivente, um símbolo da beleza e do poder da música brasileira. E esse é seu maior legado, a memória de um homem que transformou sonhos em realidade e realidades em canções inesquecíveis. Na rica terra de Minas, sob o céu brasileiro, nasceram as primeiras lendas da música. E uma delas, cujo nome eclodiu como a luz de um sol de inverno, foi Benito de Paula, um criador de melodias que empolgou corações e espelhou a alma da gente comenca. Sua vida foi uma composição de notas e cores, composta por paixões ardentes, dúvidas incansáveis e alegrias eternas. A cada batida do seu coração, suas mãos tocavam as cordas do piano como as almas que cantam no céu, criando um poema sem fim. Ele nasceu em uma cidade de rua curvas e casarios coloridos, onde a música era tão presente quanto o sol. Aos 5 anos, encontrou seu primeiro amor, o piano. Era como se as teclas falassem em sua alma, convidando para dançar com elas no universo sonoro. Mas a vida não era fácil. As lutas eram pesadas, e o destino parecia querer colocar barreiras em seu caminho. Mas Benito sabia que a música era sua voz, e não permitiu que os obstáculos silenciam-no. Ele percebeu cedo que o amor à arte é um compromisso, uma dedicação inquebrantável àquilo que se tornou parte do seu ser. Ao longo dos anos, suas canções flutuaram como folhas no Rio de Janeiro, correndo pelo mar de música que abraça o Brasil como um terno verde e amarelo. Seus versos foram a água para as plantas secas de corações cansados, dando vida às almas que sofreram. O legado de Benito de Paula é mais do que apenas suas músicas. É uma mensagem de amor e perseverança que vive no sangue brasileiro. Ele ensinou-nos que a música é a língua das emoções, que pode se expressar em qualquer lugar, independentemente da situação. E ele permanece presente, como uma flor que não morre com o inverno. Suas melodias continuam vibrando no coração